O trabalho feito em casa, o famoso home office, teve um aumento de 309% em 2020. Mas será que ele veio mesmo para ficar? Se você quer entender um pouquinho mais sobre esse tema, continua ouvindo a gente. Olá, esse é mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal onde a gente fala sobre trabalho, carreira, propósito, e essa semana a gente vai falar sobre home office. Eu sou a Lê Falsarella. E eu sou a Bru Garcia. E a gente vai falar de, a gente fez um episódio no ano passado, muito no início do isolamento, sobre tendências de futuro, que você pode rasgar aquele episódio e jogar fora. Porque a gente estava sendo muito precipitada e a gente agora, um ano e meio depois de isolamento, a gente começa a ver o começo do fim e talvez a gente consiga aí de fato prever. Vamos depois, ano que vem, ver com uma parte 3 para ver se realmente foi o que a gente está falando hoje aqui realmente de fato aconteceu, mas é importante a gente contextualizar vocês aí que estão ouvindo. Então, a gente pegou aqui um estudo da Agência Brasil que eu achei que ia ser menos, viu, Bru? 309% foi o aumento do home office. Então, com o isolamento, muita gente, que eu vou me incluir, que nunca tinha feito home office na vida, passou a fazer. Então, muitos processos que a gente não imaginava que davam para fazer de casa, hoje viraram uma realidade. Você já tinha trabalhado home office, Bru? Eu vou me incluir também, Ale, porque eu não tinha trabalhado em home office e desde o início da pandemia eu estou em home office, fiz uma transição de empresa e continuo de home office, tive essa experiência aí. E eu acho muito bacana você reforçar que nós já fizemos um episódio, nós estamos fazendo esse episódio e vamos fazer outro, porque a tendência ela vai mudando. Como você disse, estava muito nebuloso lá no início, agora está começando a esclarecer um pouco, está começando a conseguir ver aí qual que é o final, mas a gente vai precisar de um outro episódio. O home office, eu acho que no início, para algumas pessoas, foi meio difícil se adaptar, né, Ale? Para poder trabalhar em casa, a gente sabe que muitas pessoas não têm, tem criança que não estava indo para a escola, que estava em casa, não tinha um espaço adequado de trabalho, inclusive muitas empresas também disponibilizaram alguns materiais para poder montar um escritório, algum espaço que pudesse trabalhar, mas em todo esse período, Ale, até se adaptar no home office, agora eu tô totalmente adaptada, acredito que você também, né? E agora a gente já acostumou. Agora eu me acostumei, mas no começo foi muito difícil, eu sentia muita falta das pessoas. Exato. Eu sempre trabalhei com muita gente, em volta falando com muita gente. E a questão de adaptação no sentido de rotina, para mim não foi difícil, porque eu sempre fui muito regradinha. Então, algumas regras que a gente até tem um episódio que a gente deu dicas de como trabalhar, 10 dicas para o seu home office, que eu recomendo se vocês ouvirem, que a gente fala, por exemplo, da rotina, de você começar e terminar o trabalho no mesmo horário, você tentar almoçar no mesmo horário, são rituais que são importantes para você conseguir conduzir bem o seu home office. Eu, por exemplo, não tenho esse discurso de, nossa, eu fico trabalhando sem parar. Não, eu consegui organizar bem e eu vi muitas vantagens, mas no começo, nossa, como eu sentia falta das pessoas, de conversar, de bater aquele papo na hora do almoço e tal, e eu fui vendo que você precisa cuidar das relações de outra forma, você tem que ser mais ativo, né? Então, no home office você precisa ser mais ativo, tem que mandar mensagem, tem que marcar um papo, tem que estar ali presente na vida das pessoas, sabe? Sim, e agora que a gente já tá, eu acho que já chegamos na estafa, assim, de ficar dentro de casa, né? Acho que muitas pessoas estão começando a ficar cansados de só ficar dentro de casa, trabalhando e tudo mais, mas a vacinação está avançando e a gente, conforme vai avançando a vacinação, a gente vai tendo essa oportunidade de ter um pouquinho mais de tranquilidade, né, Lê? E agora a gente começa a pesar. O home office, ele veio lá no início da pandemia como algo que ninguém esperava, a gente teve que se adaptar e agora as empresas estão revendo se vão continuar ou se não vão continuar o home office. Muitas pessoas falavam que a tendência era todas as empresas, a maioria das empresas, aderirem ao home office mesmo após a pandemia, mas não é isso que a gente está vendo, né, Ale? Não, a gente via, meio do ano passado, o futuro é 100% home office, empresas estão devolvendo imóveis, né, a gente teve essa movimentação, minha empresa tinha 4, 5 andares, agora só tem 2, mas a gente está começando a perceber que o 100% home office, aí a minha opinião versus o que a gente está percebendo, eu não acho que vai ser uma realidade.
O que a gente vai caminhar mesmo é para algo híbrido e flexível. Eu não acho que a gente volta 100% presencial, como algumas pessoas também estão falando. Eu acho que assim, a gente não vai nem para um extremo nem para outro. E eu acho importante a gente comentar isso, porque nesses últimos dias saiu algumas reportagens sobre a Apple. A Apple, para quem não sabe, montou uma estrutura gigante nos Estados Unidos, um escritório super moderno, né? Parece um campo de futebol, ele é redondo, assim, e na sequência veio o isolamento. E o CEO da Apple, ele falou, eu quero que as pessoas voltem a trabalhar a semana inteira. Eles não iriam aderir. E houve muito ruído dos colaboradores. Os colaboradores não querem voltar 100%. Porque eu fico pensando assim, né, Bru? Pra mim, que nem sou da área de TI, se eu consigo fazer meu trabalho de casa, imagina pra quem é um desenvolvedor, sabe? Ou que trabalha com tecnologia, que ele pode trabalhar em qualquer lugar. Então, as pessoas... E também é importante comentar que tem um indicador nos Estados Unidos que as pessoas estão pedindo bastante demissão. Eu não sei se talvez seja uma movimentação também disso, das empresas estarem voltando e as pessoas não querem voltar, porque realmente é atraente você trabalhar de casa, você tem muito mais flexibilidade. Eu, assim, não tenho nem como comparar a minha vida antes, sabe? Sim, e eu vejo, Ale, que tá entrando o home office, né? Tá entrando como uma oportunidade competitiva das empresas. Então, muitas empresas, você até comentou que tá tendo essa movimentação, esse pedido de demissão grande, em massa, porque as empresas que estão voltando e as outras que estão aí abrindo oportunidades e estão mantendo o home office, é óbvio que a pessoa vai preferir continuar no home office, né? Então, está virando agora essa flexibilidade, né, de ser remoto ou não, ser híbrido ou não, tá virando uma competitividade no mercado, né? Tá virando algo competitivo. Não, e sem dúvida, se você tem lá uma proposta de trabalho em que você tem que trabalhar 5 vezes por semana presencial, atravessar a cidade, e às vezes para ter um ganho, sei lá, de R$ 500 no seu salário, ou sei lá, qualquer ganho, e você pensa assim, fala, nossa, eu tô trabalhando em casa, eu consigo, por exemplo, almoçar com a minha família, eu, por exemplo, termino o meu dia, eu consigo jantar antes da aula, sei lá, várias coisas, né, que a vantagem do home office permite. Você vai avaliar e vai pensar 2 vezes antes, né, eu, pelo menos, assim... Eu não conseguiria, por exemplo, que nem eu faço muitas vezes, bater uma máquina de roupa na hora do almoço e estender no meio da semana. Eu só podia lavar roupa de final de semana. Ou eu tinha que acordar, às vezes, sei lá, 3 horas antes para chegar no trabalho às 8 horas da manhã. Agora eu acordo 1 hora antes, tomo um café da manhã com tranquilidade, começo a trabalhar às vezes até mais cedo, muito mais disposta, não chego cansada no trabalho. Então tem todas essas vantagens. Mas, por um outro lado, e a gente tem que falar do ônus, que é justamente aonde a empresa, ao lado da empresa, é você conseguir manter todo mundo alinhado, você conseguir manter o propósito, você conseguir manter a comunicação interna no home office. Isso é muito difícil, né? Demais. Sempre a gente tem que ver os anjos e os demônios, né, Lê? Tem os anjos aí, que é o nosso lado de conseguir identificar um melhor uso da rotina, do seu tempo e tudo mais, mas também tem os ônus que é difícil para a liderança. Imagina, para quem está na liderança, manter toda a equipe alinhada, tanto a cultura quanto também os projetos e tudo mais. Uma daily por dia, às vezes não é o suficiente, é necessário que a gente consiga reunir a equipe para poder trabalhar, para poder ter um pouco mais de foco. Então, eu acho que a principal dificuldade, Ale, eu acredito que seja na liderança e estratégia, manter a galera toda alinhada ao propósito da empresa e também aos projetos que estão acontecendo ali em todos os grupos, e manter essa interface com as outras áreas. Isso eu tô sentindo bastante dificuldade, viu? Manter a interface com áreas que nem sempre a gente tem um contato ali muito próximo. E sabe qual que é também uma preocupação dos colaboradores com a questão do trabalho híbrido? Tem algum tipo de favoritismo, por exemplo, com aquele colaborador que vai mais presencial. Vamos pensar, se tem 2 pessoas na equipe, uma mora do lado da empresa, o outro mora do outro lado da cidade. Com certeza essa pessoa que mora do outro lado da cidade, ela vai preferir fazer mais home office. E talvez aquela pessoa que está ali do lado, que consiga fazer mais presencial, será que ela vai ter algum tipo de favoritismo? As pessoas têm essa insegurança também disso atrapalhar a carreira, sabe? De você não estar ali e do seu gestor mesmo não ver o seu trabalho. Então é uma preocupação que
que as pessoas também têm, né? Não só a empresa de conseguir manter a cultura e tudo mais, mas ao mesmo tempo, as pessoas falam que são muito mais produtivas em casa. Eu, hoje em dia, fazendo entrevista online, é assim, é outra coisa, Bruna. Pelo menos o meu trabalho, né? Acho que cada trabalho tem uma natureza diferente. Para umas coisas é mais complicado, realmente, de fato, manter a cultura e tal. Mas, por outro lado, assim, reunião que, puxa, rapidinho você monta o link ali, não tem que reservar a sala, sabe? Você vai lá, faz e já resolve. Entrevista mesmo, as pessoas, por exemplo, agora eu vejo o desemprego está alto, mas muita gente, por exemplo, no mundo digital, que é mais qualificado, mudando de emprego, porque está muito mais fácil você participar de processo seletivo. Então, muito é mais difícil você tem que agora se preocupar muito em manter a sua equipe engajada, porque senão, hoje em dia, está muito mais fácil você sair, entendeu? Muito, muito mais fácil. A entrevista você consegue rapidinho, não precisa ir até a empresa para fazer o processo seletivo. As etapas geralmente geralmente não, está acontecendo, né, totalmente online. No máximo uma fase final, sei lá, alguma coisa assim. E olha lá. E olha lá, porque eu fiz todo o processo seletivo para mudar de empresa totalmente online. Então, eu não conheço ninguém presencialmente. E é uma ótima oportunidade, assim, eu não vi diferença nenhuma, eu entrego meu trabalho da mesma forma, eu vejo até mais qualidade de vida. Eu acho, Ale, que é até uma frase que a Renata Feijó, que é a diretora do RH da Loft, né, ela falou que as pessoas com poder de escolha sobre a rotina, elas ficam mais felizes, muito mais alinhadas aos propósitos e interesses, tanto pessoais quanto profissionais, e elas conseguem ser mais produtivas por causa disso, né? Porque quando você está ali alinhado, quando você está feliz em equilíbrio com a sua vida profissional e pessoal, você traz mais resultados e você tem um interesse e uma gratidão muito maior, uma reciprocidade muito maior pela empresa ali que você trabalha. Bom, eu acredito que essa seja a tendência, até pelas pessoas estarem mais engajadas e também a tendência que a gente vê de geração, né? Era isso que eu ia te perguntar. Eu vi uma pesquisa aqui, que eu vou complementar, da Você S.A., na área de carreira, quem quiser depois ler a reportagem inteira do Bruno Carbinato, e aí ele fala que na pesquisa aqui, 32% nunca mais querem voltar para o trabalho presencial, enquanto 21% quer sair e trabalhar todos os dias. Mas olha o pulo do gato aqui. Quem são esses 21%? Geralmente são homens solteiros, porque a maioria, né, mulheres ou pessoas casadas, preferem, de fato, trabalhar em casa. E aí vem a discussão, a maioria, nesse caso, vence, porque se a pressão social for muito grande, Bruna, eu não acho que volta 100% presencial, né? Então, assim, que nem ele fala, não há uma saída mágica. O mais racional seria a menos democrática, adotar uma rotina, seja qual for, e incorporar na empresa. Eu acho que o caminho é do híbrido, como você mesmo falou. Eu acho que a empresa perde muito de comunicação, de conexão, quando ela é 100% digital. Então, é legal se você puder, mas assim, ao mesmo tempo, por exemplo, na empresa que eu trabalho, tem pessoas que moram em estados diferentes, as pessoas não vão conseguir se conhecer presencialmente, não entendeu? Tem como. E eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu fiz muita amizade no mundo virtual, então eu me apego, sim, às pessoas, mesmo não conhecendo elas pessoalmente. Agora, talvez uma geração mais velha não tenha essa questão, ainda é muito apegada em, sei lá, dar um aperto de mão, de estar ali, de ver o trabalho. Então, assim, como você falou, eu acho que dependendo da geração, sim, pode ter atrito, mas eu não acho que vai ser 100% home office. Falar assim, nossa, vai ficar todo mundo trabalhando home office. Eu acho que vai ser um híbrido, sim, e aquilo que a gente conversou lá no início do home office, que eu vou repetir aqui. Home office com pandemia é uma coisa, home office com a sua liberdade de volta vai ser outra totalmente diferente, que é uma coisa que eu, por exemplo, até hoje, acho que você também, a gente não conseguiu experimentar. O que é ter a liberdade do home office, sabe? De você poder fazer coisas à noite. Eu continuo, pelo menos assim, o tempo que eu posso, eu fico em casa, porque eu ainda não tomei as 2 doses da vacina, e mesmo se tomar, a gente sabe que ainda tá longe de acabar. Então, eu não tô saindo, nunca mais fui num shopping, nunca mais fui num cinema e tal. Então, a minha expectativa é, sei lá, daqui 1 ano, 1 ano e meio, quando as coisas realmente, de fato, tiverem mais flexíveis no sentido de lazer,
eu falar, nossa, agora eu estou aproveitando o home office, agora faz diferença trabalhar de casa mesmo, porque de verdade hoje eu ainda não sinto isso, sabe? A gente, como estamos nessa situação de pandemia, então é limitante, né? Você tá limitado à sua casa, você não pode sair, você tem que seguir algumas recomendações e tudo mais, mas é o que você falou, né, Ale? Quando a gente experimentar esse home office, de ter aquela qualidade de vida, de você falar, poxa, eu posso sair tranquilamente e estou economizando aquele tempo que estaria pegando transporte público e tudo mais, é outra realidade. A qualidade de vida vai lá em cima, com certeza. Então, acho que é nisso que o pessoal está se apegando. Quem entrou em home office agora na pandemia está se apegando nessa situação. Imagina quando não estiver em pandemia. Então, a qualidade de vida que traz, o bem-estar, é muito maior. Não, e eu acho legal comentar que também teve uma pesquisa que foi feita no início desse ano, janeiro desse ano, que é aquilo que a gente já conversou. Se você pegar uma reportagem muito antiga, já tá desatualizado, que fala que 43% das empresas já criaram uma política de trabalho híbrido. Então, o que eu penso, né, como RH? Quando a empresa cria essa política, devolve andar, significa que essa tendência veio para ficar. Não a tendência de 100% home office, isso eu não acredito, mas esse trabalho híbrido, e de 1 a 2 vezes por semana, e aí nesse trabalho presencial, você conseguir se conectar melhor com as pessoas, conhecê-las pessoalmente, que realmente tem diferença, não vou dizer que não, mas eu, por exemplo, eu não me vejo mais 5 dias por semana no escritório. Por quê? Eu vejo que eu posso fazer meu trabalho muito melhor em casa. Eu sofria muito com sala de reunião. Para o candidato é infinitamente melhor. Assim, não tenho que comparar para recrutamento e seleção, treinamento, sabe? Esse tipo de coisa. E eu não tenho mais que ficar me apegando à estrutura física, sabe? Porque é clássico do RH a gente não ter sala para conseguir fazer as coisas, porque tudo é confidencial, tudo, né, é muito difícil. Mas eu não acho que a empresa que voltar a 100% presencial, como você falou, ela vai ser competitiva, ela vai ter um problema de retenção, porque o que a gente percebe de colaborador, os profissionais, eles estão buscando sim o trabalho home office, eles não querem abrir mão e eles vão migrar para as empresas que oferecerem isso. Acho que no futuro vai ser meio que um benefício, sabe, Bru? Sim, as empresas estão fazendo essa métrica também, Ale, porque eu vejo muitas empresas fazendo pesquisa para ver o que o pessoal está achando de trabalhar em casa, se gostaria de continuar, se não gostaria. Inclusive a Loft, que eu citei aqui, ela fez uma pesquisa e 70% dos colaboradores gostariam de continuar no modelo híbrido, continuar home office indo à empresa 1 vez por semana. E não é a única pesquisa que eu vi outras empresas também que fizeram a mesma pesquisa com os colaboradores e divulgaram o resultado, e a média é 70% das pessoas buscando, querendo continuar nesse home office, tendo a oportunidade de 1 vez na semana para a empresa. Então, não é só a nossa visão, né, Ale? A gente está vendo o que está acontecendo no mercado, as próprias empresas estão fazendo essa movimentação para medir, para ter uma métrica aí de quanto o colaborador está adaptado, está querendo continuar híbrido, e vamos ver aí como que vai continuar, né? E eu acho que é super relevante a gente pensar que, assim, o momento da pandemia que fez todo mundo, né, ir pro híbrido e ninguém sabia o que estava acontecendo, foi todo mundo na correria, deu espaço para problemas, mas a gente foi se adaptando e foi ajustando as coisas. E agora que a gente já está mais adaptado, que as coisas estão funcionando, que a gente está vendo o lado positivo, aí é só equilibrar, né? Então, por exemplo, aquilo que eu falei, né, você ter a opção de repente, passar mais tempo com a sua família, entregar mais no trabalho, porque eu, pelo menos, eu me sinto muito mais produtiva, eu consigo fazer um volume de vagas muito maior, um volume de reuniões muito maior, assim, é muito mais coisa do que se eu tivesse presencialmente. E é aquilo, né, gente? Eu, pelo menos, estou dando preferência para empresas que estão num ambiente digital. E é aquilo, se a empresa já está num ambiente digital, pouco importa onde você está trabalhando, né? O importante é você entregar. E aí entra aquele negócio do trabalho e vida ser tudo mais ou menos a mesma coisa e você tirar o melhor proveito dos dois. O que eu queria aproveitar só para dar como dica para quem está ouvindo a gente é ouvir esses 2 episódios que a gente tem, que são os 10 direitos psicológicos do trabalho, que eu acho que isso ajuda demais, e também a gente deu dica de ferramentas de home office, que também contribuem muito, mas eu não vejo essa modalidade voltar, pelo contrário, a gente vê até um aumento grande de coworkings,
porque as empresas provavelmente não vão ter os escritórios como a gente conhece hoje, sabe? Vai ser coworking, vai ser misturinha, empresas investindo menos em infraestrutura, porque isso você consegue economizar, e a gente tirando proveito aí do home office. Eu acho que, para mim, é uma tendência que veio para ficar, mas eu vou falar o que eu falei no início do episódio. Vamos esperar, ver o que acontece, porque quando a gente tem gigantes como Apple e Google falando que querem voltar para o presencial, isso pode ser uma tendência, porque é aquilo, né, Bru? Às vezes as pessoas até querem o home office, o trabalho híbrido, mas se você tem empresas gigantes, muita gente se influencia por isso. E é aquilo que a gente falou também, outras gerações preferem o presencial. E geralmente essas gerações são mais velhas e são pessoas que estão aí em cargo de poder, de diretoria, e que talvez também definam aí algumas tendências, mesmo que a maioria não queira. Então eu queria muito ouvir a opinião de vocês. Vamos fazer a nossa pesquisa aqui com os nossos ouvintes. O que vocês preferem? 100% home office, o híbrido ou 100% presencial? Comenta aí onde você viu essa postagem, que eu vou ficar curiosa para saber. E, de verdade, gente, eu acho que é um caminho sem volta. Só façam as sugestões que a gente deu no outro episódio, criem regras. Uma das regras que eu sempre dou para o home office é você criar rituais de início e de finalização. Então, nada de trabalhar de pijama, nem trabalhar na cama, porque isso é muito ruim para a produção do trabalho. Parece que você está trabalhando e a sua casa, a sua cama virou seu local de trabalho, então tem um ambiente aí adequado para trabalhar, para estudar certinho, e no final do dia também finalizar o dia, né, Bru? Você tem algum ritual do home office que você usa, que funciona? Eu já tive uma montanha russa aí nesse processo de home office, né? Primeiro eu era aquela pessoa do pijama, que trabalhava de pijama, mas eu vi que não funcionava porque o meu cérebro não desligava, não ligava ali a chavinha do trabalho. Então, o momento que eu consigo ligar e desligar é quando eu acordo de manhã, um pouco antes do trabalho, eu faço meu café, tomo meu café ali na varanda, tomando um solzinho, no horário eu bato meu ponto e começo a trabalhar. Então eu preciso desse tempinho para poder começar, e após o trabalho, eu bato meu ponto, eu fecho o notebook, eu guardo as coisas e aí sim eu fico tranquila para poder continuar as minhas atividades que não seja ali do trabalho. Essa é a rotina que eu criei e me ajudou bastante. Esse ritual faz... antigamente a gente tinha a questão do translado, né? Então você pegava o ônibus e tal e ia mudando a frequência de pensamento até chegar em casa. Agora a gente não tem mais isso, então realmente essa dica ela é valiosa. Gente, se vocês quiserem, por gentileza, compartilhem esse episódio com mais pessoas. A gente tá deixando esse episódio registrado porque a gente justamente quer acompanhar essa movimentação e vamos ver daqui 1 ano, daqui 2 anos, como que vão estar as coisas. Vocês encontram o Foca em todas as redes sociais como @Foca no Trabalho, e eu tô lá no LinkedIn como Alessandra Falsarella ou no Instagram como Ale Falsarella. Onde que o povo te acha, Bru? O pessoal pode me encontrar no LinkedIn como Bruna Santana Garcia ou no Instagram como @bruna.garcia com 2 As. Não deixa de responder nossa pergunta e participar aí pra gente ver quantas pessoas gostariam de continuar no trabalho home office ou voltar no presencial. É isso aí, até o próximo episódio. Tchau. Até, tchau, tchau.